Carro, moto, bicicleta, ônibus. Prédios, lojas, comércio. Gente para lá e para cá. A cidade pulsa. Apressada, precisa ser abastecida todos os dias. O ciclo se repete hoje, amanhã e depois. E outra vez, e mais outra. Quem garante a entrega de tudo que a gente consome? O caminhoneiro. Ele é fundamental. E como qualquer cidadão, precisa cumprir as leis, de trânsito inclusive, claro. Só que muito é falado sobre mobilidade, pensando nas pessoas. E a mobilidade das cargas? A falta de infraestrutura urbana para receber os caminhões traz dificuldades para as transportadoras e motoristas. Estacionar e descarregar nem sempre é tarefa fácil. Ou melhor, quase sempre é tarefa difícil na cidade grande. Rapaz, é quase impossível. É quase impossível. Os lugares que tem para carga e descarga é tomada de carro. Aí a gente ou para na rua, porque deixar o cliente sem a mercadoria a gente não pode, né? A gente que movimenta o Brasil, então a gente não pode deixar ele sem a mercadoria. Aqui, por exemplo, aqui é proibido. Mas aqui a gente para aqui e consegue fazer bastantes PDVs aqui. Mas é muito difícil. São Paulo, área central, Pinheiros, então, piora. Aqui nessa região, por incrível que pareça, aqui no Largo de Pinheiros, não é tão difícil. Mas se você for ali pro lado da Faria Lima mesmo, que a gente tem bastante entrega lá se torna bem complicado. Missão dada, missão cumprida. Mesmo com todas as dificuldades, eles entregam. Afinal, levar produtos de um ponto a outro é a razão de existir da transportadora, do motorista e do caminhão. E nessa tocada, uma ou outra multa faz parte do jogo. Só que as empresas de transporte entendem que há multas e multas. Excesso de velocidade ou passar em farol vermelho, por exemplo, são infrações legítimas de trânsito. Elas assumem, ou deveriam assumir, e podem responsabilizar o motorista. Tá tudo certo. Já entrar em zona de restrição para fazer entrega é uma multa que penaliza a operação de transporte. O entendimento das empresas é que isso não tem lógica, afinal, a cidade precisa ser abastecida. O motorista não tem culpa da multa, e o dono do caminhão também não poderia ser penalizado, segundo empresários do setor. Em São Paulo, a gente tem um problema de algumas vias restritas a caminhão. Então eu acabo cometendo uma infração por entrar numa área restrita ao veículo para poder fazer a minha entrega. Ou eu deixaria de atender os estabelecimentos que estão presentes nessas vias que o caminhão, mesmo um VUC, que é o caminhão menor, pode entrar. As transportadoras não negam as multas, só que tem um agravante e se chama multas NIC, sigla para não identificação do condutor. O artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro determina ao proprietário a identificação do motorista infrator. No caso das empresas, a não identificação gera multa NIC, cujo valor é a multiplicação pelas ocorrências de multas iguais nos últimos 12 meses. É assim, uma multa de R$100 pode se transformar em 200, 300, 500, R$1.000, R$4.000, enfim, não tem um valor definido. Considerando uma frota, fica bem caro. É por isso que tem empresas entrando na justiça com sucesso para licenciar os veículos sem antes precisar pagar as multas NIC. A gente já deixou de desembolsar num período de um ano aproximadamente, 1,5 milhão. Fora isso, a gente entrou com a ação das multas que a gente já pagou, né? Que é isso que dá um montante aí, quase na ordem de 6 milhões aproximadamente. A ação judicial pode ser realizada por entidades de classe, como o Sindicato das Transportadoras de São Paulo e região. O CETISESP tem defendido que deve ter uma regra diferente para o motorista profissional. Ninguém quer aqui que não haja apenamento, mas diferenciado, porque a regra da lei hoje, ela se tornou injusta para o trabalhador profissional. O advogado defende a legislação, afirma que é preciso haver mesmo multas. Ele ressalta, porém, que para ser mais justa, o pagamento da multa deveria ser mantido, mas precisaria retirar a pontuação da CNH do motorista profissional e não penalizar o caixa das empresas na atividade de transporte de cargas com multiplicação de valores. Não é justo descontar do salário dele, porque ele está lá a serviço da empresa. A empresa precisa entregar mercadoria, senão não recebe o frete. Se não recebe o frete, não paga os fornecedores, não paga salário, não paga tributo. Então, a norma ela tem que cumprir um papel social que ela não está cumprindo.
A norma tem que incentivar o empreendedorismo, o emprego, fazer o país crescer. Essa norma passou a ser nociva. A alternativa seria trocar os VUCs, veículos urbanos de carga, por furgões. Mas aí entra outro problema, com impacto direto na mobilidade e na poluição. E é simples, precisa de mais veículos para transportar o mesmo peso de carga. O jeito então é entrar na justiça e pedir licenciamento dos veículos sem pagar as multas NIC e também o ressarcimento das multas NIC já pagas nos últimos 5 anos. Este empresário estima o valor a receber em torno de 6 milhões de reais e já tem destino certo para este recurso se ganhar a causa. Investiria na minha empresa, investiria em frota, em amplitude da frota, gerando novos empregos, com certeza. Multa deve haver sim. Só precisa ter uma lógica para equilibrar a necessária mobilidade das pessoas e das cargas. Porque a vida na cidade não pode parar e precisa ser abastecida. Aí, não se esqueça de se inscrever no canal e assistir às outras reportagens. Tem muita informação útil para você aqui no canal do Pé na Estrada.